Silvio, como é que é o teu método de estudo de idiomas? Quando eu comecei a estudar o primeiro idioma, quando eu tinha 15 anos de idade, eu estudava sistematicamente um certo período diário. Qual é o seu primeiro idioma? Comecei a estudar espanhol, inicialmente. E o segundo idioma foi inglês e o terceiro esperanto. Ah, tá. Como é que você conheceu o esperanto? Você viu um livro onde? Não, através, veja só, eu já gostava de cultura internacional. E como eu já conhecia um pouco de espanhol e inglês, eu conheci uma amiga minha que me falou de esperanto. E eu inicialmente achei uma ideia meio maluca, que é um idioma artificial. Isso não existe, isso não pode funcionar, não deve ser muito legal. E aí ela me presenteou com o livro Esperanto Semestre. Aquele do... Lores. Francisco Valdomiro Lores. Me presenteou com o livro do Esperanto Semestre Francisco Valdomiro Lores. E eu abri, logo nas primeiras páginas, achei a ideia extraordinária. Assim, uma lógica bastante interessante por trás da comunicação. E eu não sei, amei desde o primeiro dia. E como eu já tinha uma certa metodologia para estudar espanhol e inglês, eu adotei o mesmo procedimento para aprender esperanto. Tá, você estudou 1 hora por dia? Estudei 1 hora por dia ao longo... Segunda a domingo? De segunda a sexta. Ah, de segunda a sexta, horário comercial. Eu chegava em casa depois do trabalho e abria o livro e estudava. Eu te digo 1 hora, aproximadamente, alguns dias de repente meia hora, outros dias 1h30. Eu creio que na média 1 hora. Certo. 20 lições tem o livro, e então, ao longo de 1 ano aproximadamente, talvez 8, 9 meses. Certo, aí você começou no início de 1988? 88. Em Fevereiro de 88. Em dezembro você já estava dominando a língua perfeitamente. No final do ano eu visitei a EASC, Esperanto Asocio de Santa Catarina, para conhecê-la, porque até então não conhecia. Aliás, eu fui saber da existência dela justamente nessa época. E ao chegar lá, eu encontrei com o Dr. Dr. Walter Beaupré. Walter Beaupré, que era então secretário da associação. O professor Evaldo Pauli era o presidente, o Dr. Walter Beaupré era o secretário. A IASC, quer dizer, a Esperanto Asocio de Santa Catarina, ficava na Praça 15 de Novembro, no centro de Florianópolis. Isso, exatamente. Aí depois era na realidade a sala do advogado Evaldo Beaupré. Isso, né? Ela estava localizada lá, todas as obras esperantistas da associação estavam localizadas lá, onde a gente podia tomar as obras emprestadas, ler, se desenvolver. Então eu conheci o primeiro esperantista que eu conheci na vida foi o Dr. Walter Beaupré. Bom, ele dedicou muito a vida dele no estudo desse idioma, né? Por exemplo, os livros dele aqui, que nós temos aqui na associação, você tem lá as anotações dele, vocabulário, alguns detalhes que ele anotava nos livros, né? Ele era um tipo de leitor assim, né? Então ele leu muito em Esperanto, né? Foi. Pessoa fantástica. E quer dizer, aí Silvio, com o Esperanto abriu um mundo para você, porque, por exemplo, você esteve na França em curso de Esperanto. Cara, as experiências que eu tive vivendo o Esperanto foram extraordinárias. Eu acho que sou suspeito para falar de Esperanto, porque realmente fui muito beneficiado. Pois é, fala um pouquinho para os nossos telespectadores, né, sobre essa experiência do Esperanto. Você fez um curso na Europa de Esperanto. Fiz também. Fizeste lá. E tem muitos amigos esperantistas. Tem. Você conheceu muita gente no Esperanto. Eu vou te narrar minha primeira experiência, que para mim foi fantástica, cara. Disseram-me o seguinte, quando eu viajei a primeira vez para o exterior, tá? Eu morei 6 meses na Inglaterra, e antes de eu ir para lá, alguns amigos aqui me diziam o seguinte: os ingleses são muito frios, os europeus vão te receber como... Tu não vai conseguir fazer nenhuma amizade na Inglaterra, os únicos amigos que tu vai ter são os brasileiros que estão lá ou os latinos. Pois eu te digo uma coisa. Cheguei em Londres numa terça-feira. Nesta terça-feira mesmo eu abri o Iar Libro, que é um livro, um dos mais importantes do mundo esperantista, que cataloga endereços importantes de Esperanto. Abri o Iar Libro, busquei o telefone da Associação de Esperanto de Londres.
Liguei para a associação e eles me disseram: a reunião na associação ocorre às sextas-feiras às 20 horas. Sexta-feira às 20 horas eu estava lá na associação, me receberam de braços abertos, foi uma experiência extraordinária. Londres por si só já é meio cosmopolita, mas no ambiente esperantista é mais ainda. E te digo uma coisa, no dia seguinte, no sábado à tarde, eu estava tomando chá na casa de amigos recém-feitos ingleses. E já tinha amigos em menos de uma semana. Que coisa doida, né? Fantástico. 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 E fiz muitas amizades em Londres, não só ingleses, obviamente, porque Londres é uma cidade cosmopolita e tem esperantistas de diversos lugares do mundo. Havia uma moça de Moscou, outra da Polônia, havia um jovem da Nova Zelândia, um outro americano, da América Central. Em inúmeros lugares havia esperantistas, mas um esperantista que era de destaque era um inglês, um inglês que falava 5 idiomas e um deles era o Esperanto, era um mestre em Esperanto, um jovem de 20 e tantos anos, que me chamou bastante atenção. Então fiz muitas amizades. Essa foi a minha primeira grande experiência e todas as outras foram extraordinárias, tão extraordinárias quanto essa. Ô Silvio, aí tem pessoal que fala assim, não, o Esperanto é um movimento morto, ninguém fala essa língua, e não sei o quê. Aí a gente pega o Iar Libro, né? Quer dizer, aí tá na Europa, o Esperanto tem... Ok. Ok, Diana? Tá. Opa, desculpa, a interrupção da entrevista. Aí pega o Iar Libro, que tem os endereços das entidades, dos esperantistas, né? Em todo lugar no mundo existe uma associação esperantista, existe um clube, existe como se fosse uma embaixada, né? O que acontece é o seguinte: o Esperanto é um movimento de certa relevância em nível mundial, mas o que acontece é que ele não está localizado em um único país, ele está distribuído em todos os países de certa relevância no mundo. A população esperantista costuma-se dizer, avalia-se que ela corresponde à população de Portugal. Mas só que Portugal, a população portuguesa, está concentrada num único lugar. A esperantista está distribuída por todo o mundo. Então, o número de esperantistas em cada região é pequeno. Só que eles, entre si, eles somos nós, nos correspondemos, nos conhecemos, o nosso movimento é extremamente organizado. Se hoje eu quiser localizar alguém que fala Esperanto em Ulaanbaatar, capital da Mongólia, eu vou buscar um Iar Libro aí e vou achar. Agora, se eu quiser localizar alguém que fala inglês, como eu farei isso? Aonde? E olha que inglês é um idioma muito mais falado. Esperanto. Então, é um movimento extremamente organizado. Você pode ter amigos onde você quiser. Eu tenho amigos, cara, que me convidam para visitar o Kirguistão. Você que localizou isso no mapa? Consigo. Não, tô brincando, mas o antigo país da União Soviética, né? Não, eu já teria uma dificuldade de localizar. Eu tenho que ler bem ali, né? Deve ser perto do Irã, mas tudo bem. Eu tenho que... Amigos da Sibéria, que coisa. Que corresponde via MSN. Que coisa, né? Em Petersburgo. Não, e isso o Esperanto vivencia uma experiência. Os jovens deviam experimentar essa experiência chamada Esperanto, né? E não ter preconceito. Melhor, antes de ter preconceito, conheça. Sabe o que acontece com essa questão do preconceito? É que o ser humano, ele odeia o vácuo. Quando alguém te pergunta se tu sabe sobre alguma coisa, dificilmente ele vai dizer não sei. Ele vai dizer algo. E esse algo, normalmente, é depreciando, porque ele nada sabe a respeito e é fácil depreciar qualquer coisa. Agora, falar bem, você precisa de conteúdo, mas falar mal, você diz, é uma porcaria. E sim, você encontra atributos para depreciar, é fácil, mas atributos para falar da qualidade é difícil. Então, entre o indivíduo dizer eu não sei, ele inconscientemente vai preencher com algum tipo de pseudo-informação. É verdade. E essa pseudo-informação é um tipo de preconceito, ou seja, de um conceito pré-concebido e fruto da ignorância do ser humano. Muito obrigado, Silvio, pela entrevista.